No episódio de hoje do Longevicast, reunimos 3 grandes médicos intensivistas que atuam diariamente na linha de frente do cuidado ao paciente crítico. Arthur Faria, médico intensivista e supervisor do programa de residência em medicina intensivista do Hospital Santa Joana. É coordenador médico das UTIs do Real Hospital Português e supervisor da linha de cuidados de pós-UTI da Clínica Florense. É presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMB, Pernambuco, gestão 2024-2025. Gustavo Trindade Filho é diretor do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade de Pernambuco. É gestor da linha crítica e do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Santa Joana e membro titular da Academia Pernambucana de Medicina. Marcos Galindo, médico intensivista no CTI do Hospital Santa Joana, Real Hospital Português e Hospital Agamenon Magalhães. É membro da Comissão de Defesa Profissional da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e membro da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CREMEP. E com vocês, Dr. Arthur Faria, Dr. Gustavo Trindade Filho e Dr. Marcos Galindo. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Longevicast. Meu nome é Daniela Gouveia de Melo, sou médica e esse é um espaço reservado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. E quando falamos de longevidade, pensamos em alimentação saudável, atividade física, mente e sono. Mas existe um lugar que isso é colocado à prova, dentro das UTIs. E lá temos que mostrar nossa força com ou sem ela. E é a partir daí que nós vamos receber. Nossos convidados de hoje são excelentes intensivistas, Dr. Gustavo Trindade Henriques, Dr. Marcos Galindo e Dr. Arthur Faria. Sejam muito bem-vindos ao nosso Longevicast. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dani. Posso chamar de Dani? Dani. Obrigado, Dani. Eu só não posso chamar de Gugu. Pode? Luciano não vai deixar. Deixa. Obrigado pelo convite também, muito bom. Bom, começamos agora. Antes de falarmos sobre UTIs, a gente quer conhecer vocês. Então, vou começar por Marcos Galindo. Marcos, quando você era pequeno, criança, o que é que você sonhava em ser? O que é que você queria ser? Desde pequeno eu queria ser médico. Isso aí nunca tive dúvida. Eu sou do interior, aqui pertinho, eu sou de Gravatá, né? E eu tenho ainda uma tia que é médica, né? E eu achava aquilo lindo, então sempre quis ser médico. Estudei lá em Gravatá a vida toda e vim para cá para fazer o 2º grau, né? E aí conheci pessoas que são meus amigos até hoje, inclusive que fizeram medicina comigo, né? E sempre gostei, né? Da área de saúde. Mas eu só vim descobrir que gostava de UTI já depois de ter feito a minha primeira residência. Aí, a partir daí que eu descobri que eu gostava de paciente grave e aí caminhei para virar intensivista, realmente. Mas e como foi que essa descoberta aconteceu? Então, eu fazia residência de clínica médica, né, e era no Agamenon Magalhães e a gente na enfermaria de clínica médica, às vezes tinha pacientes graves e o hospital é um hospital público, né, então a gente não tinha leito vazio de UTI disponível para todos. E a gente precisava dar assistência aos pacientes, não tinha para onde mandar. O que a gente fazia? A gente subia, né, na UTI, pedia ajuda dos médicos lá de plantão, dos intensivistas, e eles orientavam as condutas e a gente ia aplicar à beira do leito.
E, eventualmente, inclusive, a gente colocava os pacientes no respirador, né, na ventilação mecânica e fazia as medicações que se usam na UTI lá mesmo, porque não tinha outro lugar para fazer. E a gente ficava lá, dormia na enfermaria. Eu me lembro que eu dormia na mesa da clínica médica, porque não tinha lugar para gente, né? Mas a gente não abandonava o doente, né? A gente ficava com eles até o destino fosse salvar ou não, a gente ficava com eles lá e a gente ficava em esquema de rodízio. E o que me chamava a atenção, à medida que eu comecei a ver esses pacientes graves, é que a gente conseguia salvar, né? E a gente conseguia que eles se recuperassem e uma intervenção que a gente fazia tinha uma resposta e a gente começou a perceber que aquilo ali é o que a gente gostava, né? Eu gostava de fazer aquilo. Ainda tentei fazer cardiologia, né? Mas ao longo dos anos eu descobri que era mesmo a medicina intensiva que eu gostava e continuo amando até hoje. E você, Arthur? Também peito Parquinhos um pouco. Passando aquela fase de infância de querer ser piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, bombeiro, astronauta. Mas quis fazer isso tudo. Aí nasci. Na minha família, meus pais são médicos. Então, naturalmente, o meu meio era muito com pessoas médicas. Então, desde o começo, já pensei em fazer medicina. Desde a 8ª série, o primeiro ano, já tem muito esse foco de medicina. Fiz medicina, fiz o curso todo, depois fiquei meio naquela dúvida de que fazer como especialidade. Optei por fazer clínica médica por gostar muito da clínica médica, achar que era uma boa formação. Independente de qual área que eu fosse, a clínica médica iria me ajudar. Pensei em fazer oncologia quase toda a residência. Até perto do final estava propício a fazer oncologia. Mas já trabalhava na UTI como plantonista. A UTI era um ambiente um pouco mais controlado, então o plantão para a gente que era menos experiente era um pouco melhor, porque eu tinha uma equipe que me ajudava. Então, mesmo sem experiência, eu tinha um enfermeiro, tinha um físio que me ajudava a discutir e ter mais contato do que, por exemplo, numa emergência com pessoas recém-formadas que você tem pouco suporte. Então, a UTI me atraiu inicialmente nesse primeiro ponto, por ser um ambiente mais estruturado. No segundo momento, foi quando eu vi a função do intensivista. Então, eu dava plantão noturno, por exemplo, e chegava Galindo, Gustavo, algum outro médico já formado em terapia intensiva e começava a me questionar algumas informações que eu passei a noite toda com o paciente e não percebia. E como o Marquinhos falou, via que as intervenções pontuais da visão do intensivista eram muito boas e que o paciente realmente tinha uma melhora quando tinha essa visão. Então, comecei a tender a fazer terapia intensiva. E no final do R2 de Clínica Médica foi que eu soube que tinha residência de terapia intensiva aqui em Recife. Então, para mim, foi essa opção natural. E apesar da terapia intensiva ser um ambiente difícil do dia a dia, desgastante, atualmente eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, é realmente uma paixão por trabalhar com um paciente mais crítico, de ter esse cuidado maior nesse paciente, mais diferenciado. Então, para mim, foi um fluxo natural. E você, Gustavo? Não sendo diferente deles, né? Família com médicos. Então, meus pais eram médicos. Eu sou o último filho caçula de 4 filhos. O meu irmão mais velho, para mim, tem uma diferença de 9 anos. Então, todos são médicos. Então, eu via só conversa de medicina na mesa, no almoço, no final de semana. Então, essa conversa, então, do mesmo jeito que eles, não teve... Mas nunca quis ser bombeiro, nunca quis não. Às vezes me sinto um pouco advogado frustrado, não ter feito direito. E arquitetura, que eu gosto muito. Eu sei que você tem um pouco de arquitetura. Mas nunca me vi fazendo outra coisa, a não ser medicina. Durante o curso, no final do curso, lá no Hospital das Clínicas, a gente tinha uma opção de fazer um estágio, ainda como estudante, na UTI. Tinha um concurso para você ser estudante estagiário da UTI. E eu fiz esse concurso, passei. E, assim, nos 2 últimos anos, a gente passou um ano dentro da UTI, seminário, discussão teórica e acompanhando alguns plantões. Então, isso eu achei bem interessante. Agora, no começo deu muito medo, né? Então, eu saí dizendo, bicho, não quero trabalhar em UTI, não. E aí, resolvi fazer clínica médica. Meu pai clínico, minha mãe também era da área clínica, hematologia, mas também da área clínica, então fui fazer clínica médica. Fiz a residência de clínica e pensava em fazer gastro, depois da eu também, que eu pensei. Né? E aí eu não fiz gastro, na verdade, pelo destino, né? A diferença de modificação de tempo de residência no HC, a residência ia até março.
E até março começava em abril o outro ano. Aí não batia com o SUS. Não batia com o SUS. O SUS começava antes. E aí, o HC, no ano que eu terminei clínica médica, o HC igualou com o SUS. Então, eu fiquei no segundo ano, se eu fizesse uma outra residência, ia ser 11 meses de R2 e não podia, né? Tinha que ser 12 meses. E aí me vetaram de fazer gastro. E nessa época, eu já tinha entrado para trabalhar no serviço público com um ano mais ou menos de emergência do Agamenon, minha irmã e uma amiga, cardiologista, me chamaram para ir para UTI do HR, né? Porque tinha alguns colegas que estavam saindo do plantão e precisava de pessoas para substituir. E combinaram de levar 3 pessoas novas que iam passar 3 meses acompanhando os antigos que eu saí, e depois que os antigos saíssem, a gente assumia. E aí eu tinha aquela ideia de medo, né, de UTI que eu tive lá quando era estudante. Apesar de ter gostado muito, mas tinha um receio, né, de muito procedimento, muita decisão rápida, né? Tem que realmente saber, né? Tem que saber realmente. E aí as duas, minha irmã e essa amiga, acabaram me convencendo e eu fui para a UTI do HR. Logo para onde, né? UTI caos, né? Só tinha paciente bomba, né? Na UTI. Eram poucos leitos, não, diferente de hoje. Então só tinha realmente a grande bronca da emergência. E aí com um mês o pessoal teve que sair. Então os 3 meses prometidos não aconteceram. E aí a gente teve que aprender na marra. Então, diferente de Arthur, eu e Galindo, a gente não fez residência de terapia intensiva. Acho que é importante até pontuar isso, né? Quando a gente resolveu se dedicar ao UTI, não existia residência de medicina intensiva. Medicina intensiva é uma especialidade nova. Até então era clínica médica. Era um ramo da clínica médica, né? E você ficava lá, fazia esses estágios e permanecia. Exatamente. E aí a gente, paciente grave levava, como ele disse, acompanhava. A gente aprendia uns com os outros, né? Então, a gente aprendia na prática mesmo. E atualmente não. Atualmente é uma residência médica, hoje com 3 anos. É estruturada com 3 anos, né? Mas quando a gente começou era assim, né? Então, a gente começou a gostar e começou a aprender uns com os outros. Começava a trabalhar. A gente se ajudava muito, né, Gustavo? Trocava, é o famoso trocar o pneu pro carro andando. Né? A gente aprendia dando plantão. Tá? E assim, como o Arthur falou, uma coisa interessante é um ambiente mais controlado, né? É diferente da urgência, que a qualquer hora pode chegar qualquer coisa, né? Não, na UTI você tem um número de leitos e que você não dá para botar pacientes a mais do que o número de leitos que você tem, com uma equipe multiprofissional mais capacitada, melhor capacitada, né? E que todo mundo se ajuda. Então, eu me lembro que a minha primeira intubação na UTI do HR, o paciente se estubou no meio do plantão, confusão danada, e eu não conseguia reintubar o doente. O enfermeiro chegou para mim e fez: doutor, o senhor me permite? Que normalmente não é isso, né? Não é assim, mas esse era top, né? E aí eu, desesperado, né? Permito logo. Por favor, né? E ainda me ensinou, nessa situação assim, o senhor faz isso assim, é isso. Que a gente chama a manha da intubação. Exatamente. Então, assim, na UTI, o ambiente é mais controlado, a equipe é mais experiente, é mais capacitada, e acaba que todo mundo se discutindo e dividindo as opiniões, a gente se ajuda e as coisas andam. Ralamos muito, né, Galindo? Sem ter a residência, sem ter alguém específico de UTI para conduzir a gente na formação, mas depois a gente precisava fazer a prova de título de especialista. Exato. Né? Isso eu ia perguntar, mas isso, faz a prova. Para ser considerado realmente intensivista. É isso. Okay. Todos fizemos a prova. A prova hoje, acabamos de aplicar a prova em Curitiba, né? Nós chegamos na madrugada do domingo aqui para segunda, aplicando a prova de título, né? E a prova de título hoje é extremamente organizada, né? Mais de 600 candidatos para a prova. Para a prova prática. E a maioria não passa, né? Da escrita para a prática, né? Foram 1.100 na teórica, um pouco mais de 50%. Era mais de 1.000 e passaram 600 para a prova prática. Já falamos muito sobre como vocês escolheram ir à UTI. Agora, e a família de vocês acham alguma coisa em relação a tempo, o tempo de vocês na UTI? Como muda vocês em relação a UTI e família?
Não tem como a gente não se envolver, como eu estava falando um pouquinho antes, com os pacientes mais críticos, os pacientes mais graves. Então, não tem como você entrar no UTI com pacientes graves que estão vivenciando momentos muito difíceis, com famílias que também estão vivenciando momentos muito difíceis, e você não se envolver. Então, não tem como você sair imune disso. Por mais que a gente consiga criar mecanismos para conseguir agir, para conseguir tratar os pacientes, para conseguir fazer as ações, somos humanos. Então, todo mundo precisa disso, precisa ter essa empatia para conseguir tratar da melhor maneira possível. Em relação a tempo, a medicina como um todo está cada vez sendo mais restrita em relação ao nosso tempo, está consumindo cada vez mais o nosso tempo. A gente agora fica conectado 24 horas por dia porque o celular é uma ponte, é uma fonte de acesso muito fácil. Então, mensagem de WhatsApp, de e-mail, por exemplo, é uma coisa que chega o tempo todo. Então, não é incomum, na madrugada, alguém perguntar: algum diarista para discutir um caso? E quem está acordado, está disponível, até acaba que ajuda para discutir. Então, isso toma mais o tempo da gente. Então, além de ser um dia a dia mais corrido, mais estressante por vivenciar mais de perto um paciente mais grave, vivenciar mais de perto um possível falecimento, um possível óbito, que naturalmente comove muito a equipe, comove muito a gente, o tempo é muito escasso. Então, o tempo é um bem cada vez mais precioso, que a gente tem que utilizar cada vez de maneira melhor. E fora isso, o começo da vida da gente como intensivista, né, é mais plantão, né? Diferente da gente que a gente não dá plantão, né? A gente trabalha como diarista, como coordenador de unidade. Faz mais supervisão atualmente, né? Todos nós somos diaristas e coordenadores de unidade, né? Mas o começo da vida é mais plantão, então é correndo de um plantão para outro, é uma loucura e acaba que a família fica mesmo... A gente fica ausente. Eu né? lembro que quando eu era mais jovem, quando eu estava no início, realmente a minha filha mais velha, ela dizia que não ia ser médica. Ela está terminando medicina ano que vem, né? A minha Então, atualmente também tem 3 disso. Então, a gente sente que a família sente, a família da gente sente, né? A dedicação que a gente tem, passa mais tempo fora de casa do que em casa. Mas à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo como tentar equilibrar as coisas, né? Então, hoje eu acho que eu consigo equilibrar melhor isso, né? E eu acho que se a gente pode dar um recado a quem está começando agora, é que tente equilibrar isso, né? Porque, inclusive, eu não fazia atividade física até muito recentemente regular e agora eu estou fazendo, E né? a gente vai conversar muito Então, sobre isso. Virou marombeiro. Então, acho que isso é importante e a gente consegue equilibrar as coisas. É porque a gente sempre acha que não tem tempo, que não vai poder, que não vai fazer. São prioridades Isso, momentâneas. Isso, e aí quando a gente entende que a família é o nosso bem maior, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um tempo para dividir com eles as coisas. E como você falou no início, né? É importante também a parte da saúde mental, né? E você tá com a família, dá o tempo com a família, tá um tempo com os amigos, tá um tempo um pouquinho desligado. Isso faz parte, né? De você organizar a saúde mental. Eu me lembro de uma história, dessa história da família. Então, naquela época era mais difícil celular, né? Não tinha celular. Então, a menina pequena ligava para a UTI para falar comigo que eu estava de plantão. Aí me lembro uma vez, Luciana pediu para Duda é minha mais velha, né? Mas que era médica pequenininha. também. As duas já são médicas, né? Que era pequenininha, aí ligou para a UTI e disse: quero falar com o doutor Gustavo. Aí disseram: ele está em procedimento. Aí ela: mãe, disseram que papai está em empodrecimento. O que é que aconteceu com ele? Então, a família entra no clima, mas sofre um pouquinho das vezes. Agora, em relação ao dia a dia de uma UTI, como que é uma UTI? É muito legal. A princípio, o que é uma UTI e como é o dia a dia de uma UTI? É muito legal. Como você começou, né? Existe um lugar. Existe um lugar. Então, é um Deixa eu local, começar né? aqui, vivenciaram bem a transição da UTI do que era para o que é atualmente. Tecnicamente, uma UTI é um local do hospital em que qualquer paciente que tenha qualquer alteração na função de um órgão ou que tenha risco de desenvolver uma alteração na função do órgão, precisa ficar para a gente ficar monitorizando, ou seja, a gente ficar reavaliando com frequência o que está acontecendo e tentar prevenir complicações ou substituir a função daquele órgão, né? Seja o pulmão, seja o rim, seja o coração. Então, não dá para esse paciente ficar, por exemplo, num quarto de hospital, numa enfermaria, onde um profissional de saúde passa uma vez por dia, 2 vezes por dia,
Então, é uma situação, geralmente, que pode mudar de uma hora para outra, de um minuto para outro. Então, ele tem que estar num ambiente controlado, Tem uma monitorizado. instabilidade. Exatamente. né? Ele pode ficar instável ou já está instável. É. Então, é mais um ambiente em que tem muita gente treinada para detectar problemas e corrigir o mais rápido possível. Demanda Resumindo. mais vigilância, né? Resumindo, vai para a UTI aquele paciente que ou precisa de uma intervenção imediata, porque já tem uma estabilidade, precisa de alguma ação para corrigir ou substituir aquele órgão que está em falência, ou que precisa ficar monitorado em vigilância para que a gente impeça que ele complique ou rapidamente detecte a complicação e Consiga consiga corrigir o trazer mais de rápido volta. possível. E essa monitoração é tanto clínica, com o exame clínico, por isso que a gente diz que na UTI, apesar de ter tanto equipamento, né, a parte clínica a gente está lá examinando, é importante. Que as pessoas pensam que é só máquina. Não, e tem a monitoração através de equipamentos, né, tecnologia, Cada vez mas mais, o clínico é importante. cada vez mais os dispositivos ajudam na monitorização para a gente conseguir ver como o paciente está em relação a sinal vital, seja pressão, frequência cardíaca, seja frequência respiratória, até dispositivos invasivos e não invasivos, que consegue fazer um ultrassom, consegue passar um dispositivo para aferir a pressão do paciente invasivamente dentro da artéria, para a gente realmente ter essa leitura. Mas o ponto mais importante realmente é essa vigilância para uma ação corretiva mais precoce possível, para que o paciente não venha a se agravar mais antes que a gente consiga tomar uma atitude. E assim, apesar da terapia intensiva ter cada vez avançado mais, o que se vê mais é que uma equipe bem treinada próximo do paciente é que vai ter o melhor resultado, que o paciente vai se beneficiar mais. Então é importantíssimo isso. Apesar de várias tecnologias serem implantadas, nada substitui os olhos de uma equipe bem treinada. E é uma equipe grande, né? Então, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, um monte de gente que trabalha junto, né? E a gente, como médico intensivista, a gente coordena esse povo todo, mas a gente precisa interagir com todos eles, né? Inclusive, geralmente tem um momento do dia que a gente faz um encontro, que a gente chama de visita multiprofissional, que junta todo mundo e a gente sai conversando sobre cada paciente e tomando as decisões em relação a ele do ponto de vista de equipe, né? E se a gente não fizer assim, a gente não sabe o que é que o outro profissional está pensando, está fazendo. Então, não dá para ser o enfermeiro pensa uma coisa, o físico pensa outra, tem que juntar todo mundo e a gente seguir um caminho único, né? Então, essa é uma das funções do médico intensivista, é coordenar esse povo todo. Por isso que a gente falou também é o local onde a equipe é mais experiente. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo precisa ser ouvido e participar das decisões. No final das contas, o médico é o grande responsável pela evolução ou pelas decisões tomadas. Da Isso. sinfonia. Mas que precisa ouvir todo mundo, porque todo mundo tem informações importantes a serem dadas e que devem ser levadas em conta no momento que você for decidir alguma intervenção e às vezes a decisão tem que ser rápida, mas todo mundo precisa opinar. A gente costuma dizer, né, quando está falando de alta, né, a alta é uma decisão multiprofissional. Não é o médico resolveu que a alta. Não. O enfermeiro tem que dizer se tem condições de sair da UTI para ir para o apartamento. O fisioterapeuta tem que opinar. Né? Todo mundo tem que opinar. Hoje em dia eu pergunto, o físio concorda com a alta? O enfermeiro concorda com a alta? Muito bem. E em relação aos pacientes que chegam à UTI, atualmente, o que é que vocês veem? Vocês trabalham hoje em UTIs públicas e privadas. Isso. Existe uma diferença do perfil do paciente? Acho que eu e Gustavo podemos começar falando como era antigamente, né, Gustavo? Então, lá pelos anos 2000, quando eu comecei a realmente ficar na UTI do Agamenon Magalhães, o perfil das UTIs era bem diferente do que a gente vê hoje. A UTI era totalmente fechada. Então, o paciente chegava, a família se despedia e não sabia se ia ver mais, né? Entregado e pronto. Era entregue e tinha um horáriozinho de visita ali de meia hora para todos os familiares entrarem naquela meia hora para dar uma olhada. Tirava a roupa, chega lá, tirava toda a roupa. A família entrega o paciente, a gente... Ficava lá só com lençol. Isso ainda é um paradigma difícil de quebrar. Porque uma coisa interessante é que, só partindo a gente volta para esse assunto, é que a
a família escolhe seu médico assistente, seu clínico, seu cirurgião, né? Mas na hora que precisa da UTI, ele não conhece a gente. Ele não vai escolher aquela equipe, ele não conhece. Porque é a equipe que A está equipe que no tá no hospital. hospital. Não tem já tá vínculo ainda com disponível. a equipe, né? Então, assim, é muito difícil para uma família, na hora que o paciente mais precisa, porque está mais grave ou mais potencialmente grave, potencialmente estável, entregar ele a uma equipe que ele não conhece, né? Então, se não conhece, não necessariamente vai confiar, não tem porquê. Naturalmente, E é aí, a né, ansiedade. tinha milhares de argumentos, né? Era porque ia aumentar o risco de infecção, era porque ia atrapalhar a condução dos casos, enfim, tinha milhares de argumentos para a família não entrar na UTI. Só que ao longo dos anos o jogo virou e hoje a gente trabalha com a grande maioria das UTIs, inclusive as públicas, abrindo para o familiar, né? Então, a visão hoje é que o familiar faz parte do tratamento, né? E que ele deve estar ao lado do seu ente querido. E aí, bom, por exemplo, na UTI do Agamemnon Magalhães agora a gente consegue permitir, por exemplo, das 9 da manhã até as 4 da tarde, se a família quiser ficar, fica, né? Então, não tem nada, a gente não tem nenhum conforto, é só colocar uma cadeira do lado, mas é isso que eles querem, uma cadeira do lado. E eu me lembro quando a gente começou a fazer isso lá no hospital público, o pessoal falou, mas meu Deus, isso não vai dar certo, eles vão ver tudo errado aqui, tudo tá faltando, não tem nada, tá faltando as coisas. Talvez Nada fosse um dos disso. motivos Nada de disso. não- Mas no né? começo, quando a gente A começou gente a tinha abrir a esse UTI, receio, era né? receio em todo canto. É. né? Todas as UTIs. Porque as pessoas, naturalmente, ficam com receio de estar do lado de um paciente grave que precisa de uma intervenção a qualquer momento e ter alguém do lado leigo, né? E ainda familiar, que tem um lado psicológico envolvido, tudo, e que acaba demandando mais. Isso, Então, tem isso O era um receio cuidado muito pode grande. ser até com, A gente com precisou se cuidado acostumar, com a né? família É. também, né? E também Demanda. tinha um receio da equipe de se sentir vigiada, de ter uma pessoa realmente observando mais eles e, como o Gustavo colocou, da família atrapalhar, entre aspas, a dinâmica num paciente mais crítico. Se tiver alguma intercorrência, demandar alguma ação, como a família vai se portar na unidade? Será que na ansiedade dele, no receio dele, ele vai atrapalhar a conduta? E o que a gente viu de prática mesmo foi que é o oposto. A gente consegue trazer a família mais para perto, tanto do paciente como da equipe, que consegue resolver mais conflitos, se comunicar de maneira mais clara, de maneira mais efetiva. E ajuda em termos de informação. Muito. Eles compreendem melhor o que está acontecendo, então, assim, habitualmente no primeiro dia de internamento, é claro, eles estão mais ansiosos, eles não conhecem a UTI, então sempre tem uma Eles demanda vão maior, se né? acostumando com o Mas vai se ambiente. acostumando e vão começando a ter confiança na equipe. E é isso que eles falaram, né? Até informações que a gente precisa e se não tiver um familiar lá, como é que a gente vai ter aquela informação? Então, só tem coisas boas da família na UTI hoje em dia, né? Então, as UTIs hoje são muito mais abertas. Humanizadas. Então, humanizadas. Mas eu acho Isso que teve mudou fuga do muito. tema, né? A pergunta era sobre paciente de SUS, paciente de saúde privada. Acho que Bom, teve fuga do bem, tema, da redação do A Enem. gente vai voltar. então... Levamos zero no Enem. Redação Com do Enem, relação, fuga do tema. com relação à família, acho que foi isso, né? Com relação à Com a pública e família privada... ainda, só para ressaltar que a psicologia faz parte da equipe multiprofissional, Sim. né? E a psicologia ajuda muito também ao paciente e também com a família, dá o apoio à família que está mais sofrida, que está mais E em emocionalmente relação à instável. família, a gente viu que, mas ela, no momento desse de um estresse, de uma complicação, ela atrapalha, ela ajuda, ela Depende, né? consegue, você consegue comandar isso. Existem pessoas e pessoas, depende de Isso. cada pessoa. Né? Depende muito. A reação da pessoa na hora de um estresse é muitas vezes imprevisível. Mas já Uma tem um pessoa- treinamento para isso. Tem uma Isso, orientação orientação. e eles vão se adaptando à maneira da unidade funcionar. O Gustavo botou muito bem, tem pessoas e pessoas. Então, pessoas que vão interagir melhor, entender melhor cada momento, tem pessoas que vão ficar naturalmente mais ansiosas. O que a gente viu que é uma E construção. algumas, às vezes, mais combativas. né? Isso. É, Mas como você vai conversando, informando, e eles vão se habituando com o que é o ambiente, e até com o paciente que está melhorando, que está se agravando, eles vivenciam isso de maneira mais próxima, fica mais fácil de entender como, o que está mais acontecendo. realista para Isso. eles e não uma coisa fantasiosa. Essa porque visão eles de uma deixam hora lá, era muito difícil. Eles deixam o paciente e vão embora. E lá não, eles estão convivendo, Isso. eles conseguem realmente captar a situação E podem geral. contribuir na discussão, na visita Sim. do profissional. Eu já fui. Devem, né? Devem. Eu já fui acompanhante de paciente em UTI, fora daqui, né? E que a visita multiprofissional, quando passou,
Aí eu já me meti, já dei opinião, já você dei... pode. Não sei por quê. Não, mas eu sei dei por como quê. família, dei como Você se família. Mas isso é muito importante. ninguém Isso é muito imagina. importante. Você trazer a família para esse... Mas o familiar também discussão começa a de conhecer decisão. melhor a equipe. Então, a equipe deixa de ser o médico, o físio, o enfermeiro, para ser Gustavo, ser Marcos, ser Arthur, ser Dani. Então, assim, eles começam a entender quem são pessoas também, que estão cuidando, que estão importante. dando atenção. Então, isso passa mais Não segurança. é aquele doutor que está acima do bem Isso. e do mal. Isso. né? Então, eles começam a ter um Entender. contato melhor, de realmente ver quem está cuidando e de ver o cuidado. Em vez de entrar na unidade para criticar alguma coisa, eles conseguem entender o que foi feito de ação. Eu tive uma paciente no hospital que fez uma lesão de lábio pelo tubo. Acabou que a equipe ficou tão preocupada com isso que a filha percebeu que, apesar de ter sido um dano que a mãe sofreu, a equipe ficou tão consternada com o que houve que percebeu que não era uma ação que ela devia reclamar da gente, que a equipe em si já estava muito incomodada com isso, que não era para ter havido essa lesão. Então, eles começam a entender melhor. Quanto melhor for a comunicação, melhor para todo mundo. Aproveitando o gancho da comunicação, a gente acaba aprendendo que existem técnicas de comunicação. Então, ao longo do tempo, a gente vai treinando essas técnicas, né? Então, a comunicação empática, aprender a fazer reunião com os familiares, aprender a ouvir mais e falar menos. Então, há uma série de técnicas para a gente acolher os familiares, né? E é muito interessante que a gente procure fazer uma pequena reunião, pelo menos, nos primeiros dias do internamento, quando for uma internação prolongada. Quando for uma internação rápida, é tudo tranquilo, né? Mas quando a gente já percebe que uma internação vai ser prolongada, existe uma orientação da gente fazer uma reunião com os familiares, até para entender o que é que eles estão percebendo daquilo ali e a gente também depois dá a nossa opinião do que pode acontecer. Então, esse esclarecimento inicial é importante até para manter depois a comunicação eficaz, né? E a transparência, né? Você discutir realmente o que está acontecendo e explicar o que é que vai ser feito. E a gente sempre diz, né? Medicina é uma ciência de meio e não de fim. Então a gente explica o que é que ainda vai ser feito, mas que a gente não garante um desfecho, né? Outra coisa em relação à comunicação é a forma de você se comunicar. Né? Isso é bom para o pessoal novo que vai ouvir o teu podcast. Chegar todo esculhambado, todo falando desse jeito. Você tem que chegar, você tem que falar. Tem que ter postura. Tem postura, do jeito de falar. Tem que se preparar. Exatamente. A gente tem que adaptar a linguagem à linguagem de quem está ouvindo, né? A forma de se apresentar, o jeito de você estar vestido, organizado, né? Porque tem estudos que mostram, né, que o que a família capta da mesma informação vai ser completamente diferente de acordo com a forma que você vai Inclusive falar. A comunicação não verbal, que é Isso. mais importante, né? Então, assim, você pode até estar falando uma coisa perfeita, mas o seu rosto pode estar dizendo o contrário, né? Então, sua posição. até isso posição, a gente tem que treinar, porque são técnicas que a gente não aprende no curso de medicina, né? A gente aprende na vida, Infelizmente. né? E aí a gente vai aprendendo. Hoje existem cursos de comunicação, né? Mas não existiam, né? Quando a gente começou a fazer o TI. A gente foi aprendendo com os erros. A gente vai aprender. Com os erros a gente vai calejando, aprendendo. né? O tempo ensina. Isso. Por bem ou por mal, mas ele vai ensinar. Mas aí a história da diferença, né, do paciente Do paciente do SUS e do privado, e do né? privado. E também, eu queria saber de vocês, é assim, o perfil não só paciente privado e SUS, é como eles vivem, porque vocês estão em uma UTI clínica, né? O que chega mais, assim, para vocês, dentro de uma UTI clínica? São pacientes idosos, são pacientes jovens, mal conduzidos clinicamente ou mal tratados, Essa mal eu posso cuidados. iniciar a resposta porque eu tenho algumas informações sobre isso. Pronto, então assim, fiquem à vontade. Vai Então, lá, Galinha. Então, o Brasil hoje tem um enorme banco de dados de UTI, um sistema chamado EpiMed, que é uma parceria com a Associação Brasileira de Medicina Intensiva e uma empresa privada que foi criada por intensivistas, que é uma empresa de gestão de informação e de gestão de UTI. E essa parceria com a MIB, né, é gratuita. Então, qualquer hospital que queira ter esse programinha no seu computador para ter informações do que está acontecendo na sua UTI, ou que a gente chama de informações epidemiológicas, né?
qual a idade média dos pacientes, qual a mortalidade. Os indicadores. Os né, indicadores que a acompanhamento. gente chama, né, de UTI, esse programa é gratuito. Então, por exemplo, eu implementei no Agamenon Magalhães e eu sei exatamente o que acontece na UTI, né? Então, inclusive, quais são as causas mais frequentes de internamento. E quando a gente olha esse banco de dados, que atualmente tem cerca de 25 mil leitos de UTI em tempo real, né, no Brasil, a principal causa de internação é uma coisa chamada sepse, que antigamente era conhecida como infecção generalizada, né? Mas, na verdade, é uma resposta desorganizada do organismo a qualquer infecção. Então, essa é a principal causa de internação. E se a gente for a idade, né, olhar a idade dos pacientes, a maioria dos pacientes que está nas UTIs hoje está entre 60 e 80 anos. Ou seja, tecnicamente, são os idosos que estão na UTI. Tecnicamente, né? Porque Tecnicamente. longevidade, 60 Exatamente. anos é uma criança. Por isso que eu coloquei a palavra. Então, a maioria está nessa faixa etária, né? E acho que você está querendo saber de quantos vão para lá, quantos escapam, né? Também, eu quero saber a condição que esse paciente chega para... Por que tem essa sepse? Sepse é a infecção, mas a causa causada por alguma... Deixa eu só falar uma coisa em relação a que você já tem perguntado antes. A diferença para o público e para o privado, né? É a disponibilidade de leito. Isso é um fator importante, né? Então, no privado, normalmente, a gente tem mais leito disponível. Então, o paciente que precisa de UTI, ele vai para a UTI mais rapidamente. Né? Então, a condição que ele chega é uma condição melhor ou menos ruim, vamos dizer assim. Menos né? grave. E a chance de recuperação é maior. Quando você tem uma baixa disponibilidade de leito, acaba que os pacientes ficam esperando um leito disponível mais tempo em locais não adequados, nas urgências, em outros, nas enfermarias, Nas UPAs. E aí ele acaba chegando numa condição clínica pior, né? E toda vez que você retarda as ações, você tem uma chance maior de não evoluir tão bem ou de não reverter tanto quanto você a necessidade de tratamento, que aumenta o custo também do internamento. Então, o paciente que demora mais tempo na UTI e que demanda um suporte maior. Então, isso aumenta muito o custo de saúde pública, que é uma coisa que tem que ser discutida cada vez de maneira mais organizada, né? E isso reflete na mortalidade. Tá? Então, sabidamente, a mortalidade nas UTIs privadas é bem menor do que a mortalidade das UTIs públicas. Nas UTIs privadas, a mortalidade gira em torno de 10%. Ou seja, de cada 10 pacientes que chegam na UTI, 9 têm alta. Nas UTIs públicas, é em torno de 25%. Mesmo assim, a gente consegue dar muitas altas aos pacientes nas UTIs públicas. E a qualidade de vida desses pacientes? Vamos dizer o que é que eu quero saber mais diretamente? Esses pacientes entram com sepse mais frequentemente. Essa sepse é causada normalmente por quê? Vai lá. Por alguma infecção que esse paciente tem. Aí entra um contexto um pouco mais macro. Depende se o paciente tem doença crônica ou se ele não tem doença crônica, se a doença crônica é controlada ou não, se ele faz um acompanhamento regular ou não. Então, quanto mais frágil for o paciente antes do internamento, então, quanto mais dependência, quanto mais fraqueza muscular, agora o termo da sarcopenia, que está ficando mais claro, quanto mais desnutrido for esse paciente, pior vai ser a evolução dele. Ele vai ter uma infecção na comunidade, uma infecção, seja infecção respiratória, seja infecção urinária, que são os mais comuns dos pacientes idosos. São mais frequentes. Se ele tem uma reserva orgânica melhor, ele responde melhor ao tratamento e nem sempre demanda ir para a unidade porque ele não faz a sepse, ele não faz uma disfunção orgânica secundária ao quadro infeccioso. E se for para UTI, ele tem uma resposta melhor. Se ele já é mais frágil, se já tem mais sarcopenia, se já tem mais dependência funcional, quando ele faz um quadro infeccioso, naturalmente ele tem menos reserva. Então, a resposta dele é pior, a resposta dele é menor ao tratamento. Então, eles tendem a permanecer mais tempo na unidade e tendem a falecer. O caminho do paciente quando chega na terapia intensiva ele entra na UTI para ser tratado, ele vai perder função naturalmente pelo internamento, depois vai se reequilibrar e vai ter alta, ou ele vai vir a falecer. Ele não vai reverter esse quadro e vai vir a falecer.
E essa fase de reabilitação pós-UTI, que é uma coisa que vem se falando mais nos últimos 10 anos. Antigamente, o pensamento da UTI é, ele não vai falecer comigo. O que está saindo da UTI não é problema meu. É problema da ala, do clínico, do cardiologista que vai tratar esse paciente. Agora a UTI mudou um pouquinho a chave. Agora a UTI está preocupada naquele paciente, como é que ele vai sair. Então a reabilitação, que antigamente era postergada para quando saísse da UTI, agora ela é na UTI. A pergunta que a gente faz diariamente, por que o paciente não andou? Por que ele não saiu da cama? Por que ele não sentou? Por que não fizeram isso? E nas discussões você precisa ter metas disso, né? Isso. Você precisa ter metas de tratamento e são incluídas nessas metas de tratamento as metas de reabilitação. O que é que ele pode fazer, o que é que ele pode levantar, ele pode andar, ou ele pode fazer alguma atividade. Teoricamente, mesmo na cama, entubado, na né, em cadeira, ventilação isso. mecânica, ele pode andar, se ele tiver condição. Então, isso foi uma mudança de paradigma enorme, né, essa na aí UTI. você explica, porque né? assim, todo mundo vai imaginar o paciente Então, entubado o paciente com deitadinho. tubo conectado ao respirador, mas se o doente estiver calmo, né, se a gente desliga a sedação, ele está calmo e ele consegue se mobilizar, ele pode ser sentado no leito e ele pode, inclusive, deambular claro, com a ajuda da equipe, né? Ele pode andar. Isso é A de uma hora gente... para outra, tá? Tem Ele que não ter vai- toda a ele não- reabilitação. Ele não vai sair andando Não, sozinho. não, por aí de forma afora. alguma. Até porque se o paciente estiver muito grave, se levantar e sair andando, vai todo mundo ter medo. É, Vai exatamente. acontecer Algo coisa errado. errada acontecendo. E até quando não consegue fazer essa movimentação ativa do paciente, e a preocupação também que ele não perca tônus muscular, a gente faz estimulação elétrica mesmo da musculatura. É isso Ou que eu até ia passiva perguntar. também, né? Vocês têm algum... eu sei que tem a Não, nutrição, É a fisioterapia que tem a faz isso. fisioterapia, Isso. a estimulação, a suplementação. Isso. Vocês... A UTI já se preocupa com A isso. nutrição, a Para não nutricionista... ter perda muscular. Isso. A nutricionista chega junto, né? Então é ela que vai dizer pra gente se ele tá atingindo a cota proteica adequada, a cota calórica adequada, né? Se esse tipo de nutrição é melhor do que aquele outro. Então, o intensivista se preocupa com isso, mas a gente tem agora o nutricionista que O vai lá apoio todos os dias. multidisciplinar, que é o- Exatamente. Então a equipe multi, o físio vai ver a questão da mobilização, então a gente discute. O que a gente vai discutir é assim, pode mobilizar ou não pode? Pode progredir a alimentação ou não pode? Mas são eles que conduzem aí essa prevenção da desnutrição e a prevenção da sarcopenia e a reabilitação precoce. E essas né? equipes têm que ter autonomia de o conhecimento deles Isso. ser aplicado e aí discutido de novo, Isso partilhado. atualmente faz com que o paciente consiga se recuperar melhor. Numa situação melhor E quando sai da UTI, ele sai em melhor condição para do que anteriormente, sem dúvida, né? Além do uso menos frequente de sedativos por tempo prolongado, que isso fazia perder a massa muscular de forma incrível. A gente viu isso novamente Do agora na Covid, pandemia, né? Que não tinha como tirar a sedação antes, né? Mas a gente voltou a ver coisas que a gente não via há mais de 20 anos, né? Que é a desnutrição intensa, né? Na saída da UTI. Eu queria voltar um pontinho, dar um passinho para trás, quando você falou de como o doente chega. E aí, além do que Arthur falou, acho que a gente tem que lembrar de que quanto mais doenças o doente carrega, diabetes, hipertensão, seja lá o que for, quanto mais doenças que a gente chama de comorbidades, ele vai tendo, também costuma ser mais difícil a condução na UTI. E particularmente quando essas doenças não são bem tratadas, o doente não controla bem as doenças, né? Então, se ele é diabético e não é bem controlado, se ele é hipertenso e não é bem controlado, isso também repercute na forma como ele evolui na UTI e com a chance de alta também. Acho que era um ponto importante para lembrar, né? aqui para o meu lado, né? Exato, a gente procura realmente fazer com que o paciente tenha alimentação, atividade física, sono, estresse, amigos, saídas, né? Para ter uma vida social regrada, da melhor forma possível e que ele tenha uma vida mais estável, tanto emocionalmente como de saúde. E aí eu acho que esse tipo de paciente que já procura ter uma vida assim, logicamente vai um dia adoecer e a gente aqui não está para ser o resto da vida. A gente está para ter, não é viver mais, é viver com qualidade. O tempo que a gente tiver que viver, né? Então, eu acho que é isso que eu queria ver com vocês, exatamente isso, como a UTI recebe pacientes que já têm um estilo de vida
já melhor e uns, como você falou, que o estilo de vida tem doenças comorbidades e não tratadas, Isso. né? E a gente tem também aquela situação em que o doente ou já é desnutrido, né? Ou o doente que é muito obeso. E o obeso normalmente tem o traz um obeso bocado de E doença. tem o obeso né? desnutrido. Que a gente acha que o Isso. obeso, ele é O forte, obeso Isso. né? sarcopênico, né? A Esse gente é já o trata o obeso. obeso como sarcopênico. Já entra na já UTI, está já pensamos quase... assim. O obeso é um grande desafio na UTI, né? Porque os procedimentos são mais complicados, né? Um acesso, por exemplo, de uma veia profunda é mais complicado. Se ele precisar colocar o tubo e ir para o ventilador, a ventilação é mais difícil. A mobilização dele é mais difícil, né? Então, é um doente que tem mais chance de abrir lesão de pele. Então, é muito mais complicado o manejo do obeso. E até a dose de medicamento também. Também, que Como ninguém sabe direito isso. qual a dose que deve ser feita no Se paciente. deve aumentar, se um não deve cálculo aumentar. adaptado e esse cálculo a gente sabe que as células da gordura ela captam uma boa parte dessa sedação e fica lá guardadinha, impregnada. A gente não tem e muita recircula. informação. Não tem muita informação do risco de morte ser maior do que o não obeso, né? Não na existe UTI. essa... A gente não tem esse dado, mas é mais a dificuldade de contraditórios condução, mesmo. né? Eu acho Que o que sobrepeso leve tem algum benefício, mas são muito eu acho contraditórios. que o problema do obeso não é a obesidade em si, né? Porque como você são diz, as não tem. doenças É tudo que vem associadas. junto. As Isso. doenças associadas e a dificuldade Tudo que ele de carrega. condição. Deixa eu ver. Bem, então vamos continuar aqui. Em relação ao pós de um paciente obeso, você tem alguma... Depois o quê? Depois de um do TI. Pós-UTI. Pós-UTI de um paciente obeso. Pós Você... UTI, quem é craque ali. Então vamos lá. A gente trabalha junto na UTI de Santa Joana, mas Arthur faz. Eu faço trabalha cuidado com, com o paciente que sai da UTI, para essa parte em de clínica de reabilitação. reabilitação, né? Clínica de Clínica de reabilitação. transição. Depende, sim. A gente tem 3 coisas para avaliar no paciente, como vai ser a evolução dele na UTI e como vai ser a reabilitação. Primeiro, que a gente falou bem, como é que ele entra na UTI, o que é que ele leva de bagagem antes. Então, se ele entra com mais saúde, por assim dizer, ele vai ter uma evolução, tendência a uma evolução melhor. Se ele já entra muito mais frágil, ele tem uma tendência a evolução pior. Inclusive, isso entra até em critérios para a gente discutir com a família qual seria o real benefício da terapia mais invasiva ou qual não seria o benefício em relação a cuidado na fase hiperaguda. O outro ponto é a gravidade da doença. Quanto mais grave for a doença, mais perda ele vai ter durante o internamento. Então, aqueles pacientes que fazem infecções mais graves, que demandam ventilação mecânica prolongada, droga vasoativa prolongada, que ficam muito tempo sedados, eles perdem mais função. Então, isso é uma coisa. Um é inerente ao perfil do paciente e o outro é inerente à doença. E a terceira vertente é inerente ao tratamento em si, como a UTI conduz o paciente. O pensamento antigo de manter ele mais tempo sedado, de mobilizar menos, deixar ele mais restrito na cama, fazer com que ele perdesse mais função. O pensamento agora é sedar o mínimo possível, ajustar a nutrição, ajustar a hidratação, mobilizar precocemente esse paciente. Então, essa vertente que é a variável que a gente consegue ajustar mais. Um é o perfil do paciente antes de entrar na UTI, um outro é a gravidade dele na UTI e outro é como a gente age. Quanto melhor for a ação da gente, menos perda funcional ele vai ter e, teoricamente, melhor ele vai sair. Dependendo do perfil do paciente, ele deveria ser acompanhado para algum nível de reabilitação. O Surviving Sepsis defende que aqueles pacientes... O Surviving Sepsis é um guia de tratamento mundial da sepsis. Já orienta que pacientes que fiquem mais de 48 horas em ventilação mecânica, quando saíssem da UTI, deveriam ir para algum ambiente de reabilitação. Esse ambiente fica vago, não fica uma coisa muito bem estabelecida, porque é a literatura mundial. Cada país tem o seu sistema de saúde que muda de acordo com cada local e que muda o suporte que vai ter depois. Mas que ele deveria ir para um ambiente onde ele vai ter esse cuidado. O que a gente sempre fala é, o paciente grave na UTI, quem está tentando reabilitar, ele compete, entre aspas, com o agudo que acabou de chegar. Então, eu só vou conseguir andar com um paciente que está no leito 5, por exemplo, depois que eu trabalhei com aquele que está em ventilação mecânica, daquele que está mais grave. Então, primeiro eu ver o mais grave, que tem um risco de vir a falecer, para depois reabilitar. Então, esse ambiente de reabilitação tem um ganho maior. Um paciente obeso que já tem naturalmente uma sarcopenia, que já tem hipertensão, já tem diabetes, já tem alguma lesão osteomuscular pela sobrecarga de peso, que interna na UTI e que perde função, ele vai ter um desafio maior na fase de reabilitação, porque ele já tinha
um estilo um pouco diferente, já tinha algumas dependências funcionais e que isso vai se agravar muito durante o internamento. Então, essa reabilitação tem que ser feita de maneira bem estruturada. Estruturada com físio, com fono, com TO, com acompanhamento nutricional. Então, é importante que ele fique todo estruturado nesse contexto, para que você consiga criar metas, como o Gustavo colocou antes, de reabilitação, para que ele se sinta ganhando e se sinta parte disso, mas tem que ser uma coisa muito bem estruturada, inclusive com avaliações objetivas. O que geralmente a gente usa são escalas funcionais, para ver o quanto ele está ganhando em relação à força, em relação ao equilíbrio, em relação à força da musculatura respiratória, em relação à pressão palmar, em relação à resistência cardiovascular. Então é importantíssimo que isso seja feito muito, muito bem estruturado. E o apoio psicológico nesses pacientes? Importantíssimo. A perda funcional é muito rápida. E isso gera... O ganho é lento. O ganho é lento. Então, é aquele trabalho que a reabilitação é trabalho de formiguinha. Então, se ele não tiver um suporte psicológico bem organizado, se ele não tiver um suporte familiar muito bem organizado, isso tende a ser mais difícil. E uma outra vertente que cada vez fica mais se discutindo nessa fase de reabilitação é o efeito financeiro, de perda financeira. É uma pessoa que deixa de trabalhar, que às vezes pode ser o provedor da casa e que ele está fazendo com que a família também pare de trabalhar para ficar junto dele. E às vezes tenha gasto com cuidadores, tem gasto com exames que são feitos, gasto com procedimento. Então, às vezes, sente um peso. E o paciente pode até ter estresse pós-traumático e depressão pela dependência que ele tem e pelo peso que ele está gerando na família. Ele vai cada vez se ver mais como um peso. E até dizer, por que eu não faleci? Por que eu saí da UTI? Que agora eu sou um peso para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para meu pai. Então é importante esse suporte. É importante que se crie uma estrutura para que ele seja bem amparado e que consiga realmente evoluir, ganhar função e reabilitar. O ponto mais importante é que ele volte a fazer o que ele fazia antes de entrar na UTI. Que ele tenha um estilo de vida melhor do que tinha antes de entrar na UTI. Então o ponto mais importante é que ele entenda que precisa se reorganizar melhor, mas que a perda funcional seja reabilitada. Ele volte a ganhar. Que é um caminho longo. Isso que Arthur falou é o que a gente chama hoje de síndrome pós-UTI. É isso. Né? Que tem várias repercussões. A asfísia motora, de dependência, tudo. Mas tem a questão psicológica e a questão até cognitiva também, né? De perda cognitiva e dessas reações psicológicas os idosos que vão para a UTI, depressão, eles... Aí você me diz no pós, os idosos que vão para a UTI, nesse pós, eles perdem muito a cognição. Porque a gente sabe que tem uma flutuação. Isso. Durante a passagem pela UTI, é muito comum, infelizmente, que os idosos façam um quadro que a gente chama de delirium, que é uma flutuação aguda do nível de consciência. Tanto ele pode estar sonolento, quanto ele pode estar completamente agitado, desorientado, com alucinações e... inclusive as famílias nunca viram isso acontecer, isso é um susto para a família, né? E o delírio está associado à perda cognitiva a longo prazo também. Então, os doentes que fazem delírio na UTI têm um risco maior de ter perda cognitiva. E quanto mais... Isso é porque já deveriam evoluir com a perda cognitiva? Às vezes sim, às vezes não. Que antecipam? Assim, vocês têm alguma coisa... Quem tem já algum problema de cognição prévio, quem já tem um quadro demencial inicial, é quem tem mais risco. Doença neurológica é quem tem mais risco de fazer delírio na UTI. Mas às vezes não tem. Pelo menos não conhece. Desencadeia e melhora. Alguns pacientes melhoram e se recuperam completamente, mas outros têm uma perda realmente cognitiva. E quanto mais tempo em delírio, né? Isso. Maior a chance de você ter perda cognitiva. E existem também possibilidades de a gente prevenir o delírio na UTI, né? Dizer, o delírio não é só... O principal tratamento do delírio é a prevenção. Né? Então você tem um ambiente humanizado, a família junto, onde você possa ver o que é dia, o que é noite. Eu ia onde falar não tenha isso, tanto porque barulho, as UTIs antigamente, a gente era tudo fechado, você não sabia o que era dia, o que era noite, você sempre com a luz acesa, sozinho, aquele barulhinho do monitor. E ali realmente você bocado de gente trabalhando junto, conversando e aí isso você incomoda perdia também. O que era dia e o que era noite, e você ia... Antigamente as UTIs eram desenhadas de maneira que funcionava como um grande salão, para ser mais fácil de visualizar os pacientes. Então, era um grande salão com posto no meio, posto de vigilância, que a gente conseguia observar esses pacientes, e a gente ficava observando o paciente de maneira mais fácil.
Atualmente, panóptica. Eu já trabalhei Mas- um tempo na UTI pediátrica. atualmente Então, as UTIs são era desenhadas para ser ambientes mais confortáveis para o paciente e para o familiar sem perder vigilância. Então tem muitas UTIs que já são apartamentos mesmo, apartamentos com cama, com Individuais. sofá e com grande janela para ter luz solar direta no quarto, que é importantíssimo isso, e inclusive com banheiro para o acompanhante poder utilizar, se o paciente puder se locomover também utilizar. Banheiro individual, televisão individual. Televisão Você- pode ajudar, pode atrapalhar. Olha, A brinca... eu acho que a ajuda um brincadeira bocado. que Você muitos bota eles entram foto na da TV, família, não? você Não, bota a brincadeira música. é que às vezes o paciente está em jejum para um procedimento, está passando Eita, Ana Maria eita, Braga na é frente cruel, dele. é cruel, isso é cruel, Ele isso é morrendo de fome, tá lá Ana Maria Braga cozinhando, fazendo uma Programa de feijoada. culinária. Mas são coisas que fazem com que o ambiente fique um pouco melhor para o paciente. E quanto melhor for o ambiente, mais controlado, quanto mais a gente preservar o ciclo de sono desse paciente, quanto mais a gente fazer estímulos bons é que ele use o óculos para ele conseguir ver, que ele use o aparelho auditivo para conseguir interagir, para conseguir ouvir. Quanto mais a gente converse com o O uso paciente. do celular É permitido. É permitido. Porque É. eles conseguem falar. Atualmente, e se sem celular, comunicar. ninguém consegue viver, né? Então, é um mal que é um mal Que os necessário. Notebook, pacientes estejam mais celular. acordados de dia, com cortina aberta, para ele ver que é dia. Isso. De noite, Pra ter o preservar o ciclo horário da do sono, vigília. exatamente. Um outro ponto também que a gente está Sono, cada vez trabalhando vigília. mais é agrupar o cuidado, a ação com o paciente para que a gente preserve a noite. Então, por exemplo, por que eu tenho que medicar um paciente às 2 da manhã durante 10 dias? Eu medico às 2 da manhã quando ele chegou na UTI no primeiro dia. Já no outro dia, eu já boto para as 10 da noite, para que de meia-noite às 5 da manhã, por exemplo, ele Ele fique tenha livre O sono para conseguir ter um ciclo de preservado. sono. É, Outra coisa que a gente tem que cada vez discutir mais na UTI é quais pacientes eu posso tirar a monitorização à noite. Que ele está menos grave, está menos instável. Então, para que ele faça um ciclo de sono melhor. Ele vai dormir com eletrodo, com oxímetro e com uma abraçadeira que insufla para ver a pressão. Então, de 15 em 15 minutos ele acorda porque está vendo a pressão dele. Então, é desenhar aqueles pacientes que são mais graves. Ele não dorme, né? Na que são menos verdade, ele graves. não dorme. Mesma coisa disso com os exames, né? Sim. A gente não precisa fazer exame para todo mundo, todo Todos dia, os dias. né? Então, você definir quais exames você vai fazer para o paciente e quais pacientes vão fazer exame E se naquele não dia, precisar naquele dia, não pede. não pede. Até Né? porque o laboratório vem cedo, é furado, Isso. tem todo um Tem o estresse laboratório que- das 4 horas da manhã, o banho das 5, né? É, pela troca de plantão. Isso. E aí o Porque- paciente fica. A UTI tem que ter uma resposta muito rápida e tem que ter definições cedo, até para aqueles pacientes que vão demandar algum procedimento, aqueles que vão ter alta. Então, a checagem do exame de sangue do paciente vai ajudar muito nessa tomada de decisão. Se o exame de sangue já está disponível às 7 horas da manhã, então no começo do dia da UTI a gente já consegue definir uma conduta. Se o exame só vai ficar pronto às 11 da manhã, eu estou perdendo grande parte da manhã sem definir se esse paciente pode ter alta, não pode ter alta, demanda se fazer uma cirurgia, não demanda fazer uma cirurgia. Então é importantíssimo Quando isso. existe a necessidade, Sim. deve Isso. ser feito, né? Porque aí tá. A gente priva o sono, mas a gente tá privando o sono por um bem maior. E a ideia é essa hoje, a gente, na verdade, é individualizar o tratamento, né? Então, não mais trabalhar com aquela coisa automática que a gente fazia antigamente, que era todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo era igual, né? Então, Perfeito. hoje a tendência é essa, é individualizar o tratamento de o que é que este paciente, o que é que seu Paulo precisa, o que é que Dona Maria precisa, né? Precisa de exame? Não, não precisa. Precisa de fazer um exame radiológico? Não, não precisa. Então, deixa quieto. Então, essa individualização é fundamental hoje. Muito bem. Eu fiz no Instagram um story, perguntei e pedi para o pessoal fazer umas perguntas sobre UTI. Tá. Saíram algumas. Vamos ver, eu vou tentar botar aqui. A gente consegue colocar? Vamos lá na primeira. Pergunta. Quem vai para UTI raramente A volta. gente já viu gente que a já maioria, conversou, né? que a muito, maioria tem mas- alta. Então, antigamente o pessoal achava que a UTI era fim de linha, né? Que ia pra lá pra morrer. Peraí. O volta, Volta para onde? o volta tem duas Tem duas duas conotações. Ele vai voltar para onde? Se ele vai ter alta O ou se volta ele vai é- voltar à condição Isso. de vida que Não, ele não, tinha nem, antes. nem, Então vamos ver. Tem três, então. Então Temos tem três, Então vai lá. três alternativas para esse volta. O primeiro volta é, será que ele entra na UTI e volta? O que a gente falou antes, que a família entregava o paciente para a UTI, será que ele volta para mim? Então esse seria o primeiro volta. O segundo volta que o Gustavo falou é, será que ele volta a fazer o que ele fazia antes? Será que ele volta a trabalhar como trabalhava antes?
Dependendo do perfil do paciente, aqueles que fazem infecção grave, perto de 50% não conseguem voltar para a atividade que ele fazia antes. Ele consegue voltar a trabalhar, mas não consegue fazer a atividade que ele fazia antes. Então, há uma perda funcional importante, que nem sempre essa função volta ao que era anterior. Então, isso é um dado muito importante. Se você for ver o que ele ganha em 3 meses, o que ele ganha em mais de 3 anos é muito parecido. Então, aqueles que não conseguem ganhar a função logo após, mantêm um nível de disfunção ou de dependência um pouco maior. Então, nem sempre os pacientes conseguem voltar a fazer o que eles faziam antes. E o terceiro volta será que ele volta para a UTI depois que ele sai? Então, não é incomum o reinternamento. Depende muito de como esse paciente foi tratado e de como ele foi reabilitado. Se realmente ele foi reabilitado para que ele ganhasse função, que ele melhorasse nutrição, que ele se tornasse mais independente, ele naturalmente vai ter mais saúde. Se ele sai da UTI, ele não é reabilitado, ele tem maior risco de broncoaspirar, por exemplo, alimento, tem maior risco de fazer uma segunda infecção porque ele não ganhou função. Então, quanto melhor ele sai da UTI, quanto melhor é feito essa reabilitação desse cuidado, menos dependência funcional ele vai ter e, teoricamente, menos retorno para a UTI ele vai ter, que é o que a gente quer, que ele saia da UTI e que ele não volte para a gente. E quanto ao principal volta que as pessoas têm o medo, né, que é de ir para lá e morrer, a gente já comentou, né? Então, 9 de cada 10 pacientes nas UTIs privadas têm alta da UTI. Agora, como é que eles vão ter alta? Foi aquilo que o Arthur falou. Exato. Né? A qualidade de vida que ele vai ter no pós depende do que ele fez na UTI e o que ele vai fazer depois quando ele sair. Exatamente. Essa é a preocupação da gente, não é só da alta, né? Isso já foi dito claramente. É como ele vai sair e a qualidade de vida pode ver. Geralmente esses pacientes mudam. Um paciente que não se cuida muito, vai para a UTI, aquilo é o clique dele? Os que fazem reabilitação, sim. Dos que eu acompanho, que estão em fase de reabilitação, mudam o estilo de vida depois. Porque tem uma perda muito grande. Então, realmente tem uma coisa muito clara para ele. Aquele risco de voltar a falecer, risco de voltar para a UTI e risco de falecer. Então, ele vivenciou isso, que naturalmente todo mundo sabe que vai falecer um dia, mas quando está de maneira mais clara para você, muda um pouquinho o seu pensamento. Então, aqueles pacientes que passam por esse momento tendem a reabilitar, a tentar reabilitar e tendem a mudar um pouco o estilo de vida. Não foi raro os pacientes que não faziam, jovens que não faziam exercício físico regularmente, que pós-pandemia, que foram para a UTI, que ficaram grávidos, que mudaram o estilo de vida, que começaram a fazer exercício de maneira regular, que começaram a se preocupar com saúde, se preocupar com alimentação, com saúde mental. Então, isso foi um pouco diferente. Então, a gente tem amigos próximos, né? A gente vai perguntar a vocês algumas coisas específicas ainda. Próxima pergunta. Interessante. Se o paciente que está na UTI... menos, né? Cada vez menos. Como foi falado que a gente tende a sedar cada vez menos, mesmo os pacientes que precisam de procedimento invasivo, como, por exemplo, estar no respirador. Né? A necessidade de sedação profunda hoje é cada vez menor, né? Cada vez menor. Então, a gente tem algumas situações muito específicas, né? Quando o paciente tem um problema pulmonar muito grave ou um problema neurológico muito grave, aí esses precisam ficar muito sedados. Mas os doentes habituais, uma sepse, por exemplo, passar daquela fase inicial de que ele precisa ser estabilizado, a gente já tenta despertar. E antigamente também tinha um pensamento de que o paciente sedado na UTI, ele ia vivenciar menos a unidade. Então, se ele está dormindo, ele não percebe o que está acontecendo. A gente até achava que ia proteger o paciente antes, né? E acorda quando ele vai sair. Se viu que isso é muito pior. Se viu que porque as funções... A perda muscular. A ansiedade dele é muito maior em relação ao que ele vivenciou. Porque ele não consegue entender direito o que foi que houve. Ele não lembra. Mas eles conseguem... A gente vê muito em anestesia a consciência. Na UTI, a sedação é diferente. Né? Uma sedação a gente tenta fazer mais superficial e tudo bem. Vocês ouvem as histórias de pacientes que lembram, que entendem. Eu sei que muitos interagem até. O despertar com a gente é um pouco diferente, porque nem sempre é feita anestesia, que eu tiro a sedação, acordo ele, tiro do suporte e levo ele para o apartamento, para a UTI, para SR, o que for feito.
Na UTI, geralmente, quem está sedado, a gente faz um despertar um pouco mais lento, para ter um controle melhor do que está acontecendo. Então, despertar não é o liga, desliga. Está dormindo e eu ligo ele para avaliar. Vai diminuindo Vai até diminuindo que e esse despertar E um pouco essa melhor. fase não causa ansiedade nos pacientes? Então, frequentemente, depende, para você que é anestesista entende muito bem disso, né? Depende das drogas que a gente usou, do tempo que a gente usou. E aí, quando a gente desliga ou diminui a sedação tradicional, que geralmente usam diazepínico, mas que a gente tem usado propofol também, tem usado outras drogas novas, às vezes o doente acorda desorientado, agitado, em delírio, né? Desorientado, agitado. E aí a gente precisa usar uma medicação diferente para controlar aquela agitação, né? E continuar diminuindo os outros sedativos. E aí, com isso, tentar tirar o tubo, por exemplo. Então, há uma transição. Inclusive com medicações que a gente faz pela sonda também, por via oral, né? Então, tem uma transição para isso. Quanto mais tempo ele ficou sedado, mais trabalho vai dar para ele acordar, né? Mais agitado ele acorda. E esse período que ele ficou mais profundamente sedado, frequentemente ele não lembra, né? Então é um vácuo, é um gap de memória que ele vai ter, e isso aumenta inclusive o risco de estresse pós-traumático, Isso. né? Então, às vezes a presença da família ajuda até nisso, porque quando o ele doente se sente desperta, seguro. quando o Escuta uma paciente voz conhecida. desperta, né? Então a família depois vai dizer, olha, você passou por isso, e vai criando uma memória que ele não teve, né? Então Que isso fazem ajuda. muito o diário do internamento, que a família Isso. faz o diário do paciente durante o internamento. No primeiro dia foi assim, 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 no segundo dia. Então, quando ele sai da UTI, ele lê o diário, ele lembra o que aconteceu. Ele tem algumas percepções, às vezes erradas, às vezes corretas, mas lendo aquilo fortalece melhor. E outro Ele ponto também... acredita no diário da família. Isso, exatamente. Outro ponto também que a mudança de paradigma foi analgesia e não sedação. Então, tratar a dor e não sedar. Eu vou sedar aquele que eu tratei a dor e ele não ficou bem. Mas até em ventilação mecânica, ele pode ficar com um medicamento que vão tratar a dor e ele acordado bem. Então, isso mudou um pouquinho os A parâmetros. gente tem até fotos de uma pessoa com um tubo na boca, num ventilador, e lendo lá um livro que ela gosta. Essa né? devia ter trazido. pra Então gente. é bem legal essa visão hoje de que o doente pode, né? Mesmo estando precisando de uma máquina para ajudar a respirar, ele pode estar fazendo alguma coisa, não precisa estar sedado. A gente já teve lá uma vez uma paciente, uma idosinha, que ficou fazendo Crochê. no respirador, né? Próxima. Eu não sei quantas tem, mas a gente vai colocando. Quando não tiver, ele avisa que não tem. Tem Aí a que comida. comer. Tem que comer. A gente Comer é uma das sabe. melhores coisas da vida. Às vezes ele não consegue comer pela boca, mas ele vai receber alimento alimentação. por uma sonda, né? Então, gente, Ou come, pela veia. tá? Não fica só no soro, não. A comida é a nutrição e é o que vai fazer você sair dali. E o mais se não rápido tiver- possível, né? E se ele não conseguir comer pela boca, a gente faz ou venoso ou por sonda, mas também faz parte da reabilitação, o tratamento com a fono, Para suprir para as melhorar a necessidades. deglutição. Não, para Isso. melhorar a deglutição Sim, e ele a passar fono. a se alimentar o mais Sempre precoce Odonto possível. também para ver a parte Odonto, de isso. dente, de dentição, como é que tá, se ele consegue mastigar, se não consegue mastigar, se tem que adaptar a dieta para que ele tolere melhor, ou se precisa de algum procedimento dentário para organizar isso. Foi o que a gente falou antes. O aporte de caloria para ele é muito importante para ter energia e o aporte de proteína é muito importante para ele. Então, essa é uma coisa que é avaliada rotineiramente, diariamente, nos pacientes da UTI, para que a gente consiga adequar tanto o nível de caloria como o nível de proteína. Caloria para que ele não faça glicemias altas ou glicemias baixas, e proteína para que ele realmente tenha a síntese de musculatura. Não perca músculo. Isso. A gente Pra só que não tenha- alimenta, né, quando ele está muito instável, quando é um doente que está realmente sem a gente conseguir a estabilidade dele, né? A pressão está muito baixa, ou ele está com o metabolismo muito alterado, aí isso não tem condição. Mas assim que a gente estabiliza, a gente inicia a alimentação. E essa história de só recebe soro, né? Cada vez menos a gente também dá soro na Isso, veia dos doentes, isso. né? A gente faz mais volume quando na fase aguda. Mais rapidamente a gente diminui cada vez Quando mais ele a quantidade demanda mais de hidratação. volume para o paciente. Porque Né? ele se alimenta e Porque ele daqui a pouco ele Isso. se tá hidrata. é demasiado, tudo, e que também piora. Até porque a evolução. maioria das medicações que ele vai receber por via venosa são diluídas, né, em algum tipo de soro, né? Então já vai entrar muito líquido ali. Temos mais uma? Mais duas.
todo doente UTI tem que ficar deitado o tempo todo, a gente Já já falou que mínimo não, né? possível. Por favor, assim, não, né? Assim que pode, já... Só não pode sair correndo sozinho. Não. Todo essa mobilização deve ser assistida pela equipe da UTI, né? Fisioterapia, enfermagem. Porque tem risco de queda, né? Inclusive, tem UTIs que já tem até um sistema como se fosse um guindaste, que ele consegue pegar o paciente do leito, elevar o paciente do leito e colocar numa esteira, para que ele ande na esteira, para que ele mantenha tônus muscular. Ele não tem equilíbrio para ficar Mas sozinho, aí o ele guindaste fica ajuda. totalmente. E ele movimenta as pernas. Então, cada vez mais, essa movimentação está se tornando um... Eu Isso é visitei. conta disso. a UTI também evoluiu muito. Olha, eu Pois é, visitei uma completamente UTI diferente. recentemente em São Paulo e que tinha uma esteira ergométrica Isso. para os pacientes. Eu fui com o Gustavo, não foi? Foi. A gente visitou lá e tinha uma esteira Para para os começar a pacientes. reabilitação, tudo. Para os pacientes. Agora vamos perguntar. Não, eu vou perguntar aqui, depois eu vou perguntar de vocês. A próxima, eu acho que é a última. A gente já sabe que não. Ao Isso. contrário. Né? A gente conseguiu Ajuda. responder todas as perguntas durante nossa conversa. É. Tá? Mas tiramos a curiosidade das pessoas. Agora, em relação a vocês, o que é que vocês fazem hoje que para manter a sua vida estável, a sua prevendo a longevidade? O que é que vocês fazem hoje para vocês viverem melhor daqui a um tempo? Hoje e daqui a algum tempo. Começa. Então, eu, Galindo já deu a. Você olhou assim, Galindo já olhou. Vamos lá. eu não fazia alimentação, nada. atividade Até física. alguns anos atrás não fazia nada diferente. Eu sempre gostei de uma alimentação mais saudável, mas assim, não tinha tanta preocupação com isso. Mas a gente vai vendo a necessidade, não é? E aí, atualmente, eu tenho feito atividade física regular, né? Eu faço musculação. Tá de forma regular, realmente. Eu só falho realmente. Regular, sim. Quantas vezes? Não, eu faço. Quantas vezes semanais você consegue Eu fazer? faço 1h30 de musculação 3 vezes por semana e mesmo no um final de marombeiro. semana, mesmo no final de semana eu costumo caminhar, ir num parque, alguma coisa assim. E essa saída de casa para ir numa área verde, pelo menos para mim, acalma muito, né? Então, tá na natureza, ver o verde. Às vezes eu tô aqui em Recife, eu saio com a família, vou para minha terra lá em Gravatá, né? E só o fato de sair de casa já é uma coisa que psicologicamente alivia muito. E eu gosto muito de mexer com terra. Meu pai gostava muito de plantar, então mexer com terra, plantas. Durante a pandemia foi minha válvula de escape, né? Porque a minha esposa achava que o sol matava as plantas, coitadas, elas não podiam tomar sol. Então não tinha uma planta que vivesse no meu apartamento. E aí eu fiz um curso com a Carol Costa, gratuito, né, no YouTube, né? E aí ela dizia assim, coloca a planta no sol. E aí as plantas O sol começaram a faz bem pra sobreviver, não é? todos, Pois né? é. E Vitamina aí, D. hoje em dia, minha varanda do apartamento tem lá um jardim, né? Então, mexer com planta também me ajudou muito. Mas assim, a atividade física hoje eu sinto falta quando eu não vou. Que eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, né? Virou um Mas eu hábito, sinto né? falta quando não for. Virou um hábito bom. Mas é um hábito né? bom. E assim, claro que eu não ia para a academia com vontade. Mas quando você termina, a endorfina que libera, né? Exato. O bem-estar é muito, muito grande, né? Vamos dizer que é a coisa assim mais maravilhosa do mundo é você levantar e ir para uma academia, Isso. né? Você acostuma, cria aquele hábito e o pós é satisfatório. Isso. E o estímulo, né? Assim, eu sou o mais velho dos meninos, de nós três, de nós todos aqui nessa sala, eu sou o mais velho, mas sou mais novo em relação a começar a fazer alguma Mas eu atividade. estou acompanhando. Né? Eu sei que você está Eu acompanhando. acompanho. Graças à minha esposa, né? Que Eu me bota para acompanho fazer- você e sua esposa. para fazer E boto lá, você sabe que eu pra pego fazer minhas musculação pacientes, 2 eu vezes por vigio. semana, pelo menos, para começar, né? Começar A devagar. gente vai evoluir. Eu vigio os pacientes pelo Instagram. Né? Aí eles vão. Aí eu boto assim, eu boto um joinha, eu boto um olhinho. Eu vi, boto né? um Tô piscadinho. vendo. Mas o Esse pior, eu vi. o melhor é que eu tô começando a gostar, a pegar essa Mas rotina. é divertido. Por enquanto, 2 vezes E por você semana, faz não as 3 como acompanhado, Galindo. Você faz eu não sei se Galindo vai acompanhando. Vai acompanhando? Sim. Pronto. Se Pronto, aí eu vai vou com acompanhando, Luciana melhor. Você vai com E tem Luciana. um personal que, Uma que personal. bota a E gente já pra tô fazer. arrastando os filhos também, né? Arraste os filhos. Às vezes a gente faz academia mesmo, musculação, às vezes a gente faz
hidroginástica, né? Eu Vai acompanho. variando, né? Vai Essa variando, porque semana eu isso é... estava na piscina de baixo. Isso. Caminhar Isso. também eu acho muito legal, né? Então, às vezes, caminhar, eu moro ali no Espinheiro, eu vou andando até a Jaqueira e vou no parque e volto. Então, só o fato de sair é muito bom, né? E no final de semana, né? Ou a praia, ou o interior, ficar em casa mesmo. E aí, mexer com planta, e você sabe, né? Tá boa a planta que eu lhe dei, o vaso de plantas que eu lhe dei. Linda. Eu vou mandar as Então, fotos. manda. Linda. Ganhei um vaso lindo de Suculentas. suculentas. Show. Ele quebrou o vaso, montou. Lindíssimo. Tá Ele lá, é né? artista. Ele é artista. Nada, nunca mais pintei. Gostava Eu também também gosto de de pintar. pegar madeira e pintar Eu com eu pinto lápis de quadro. cera. Eu pinto Madeira, eu quadros. sei, já vi seus quadros. Mas esse é o ponto E mesmo, você, em Arthur? relação à saúde mental mesmo. Acho que assim, acho que tem que isso é sempre pensar em três vertentes. Saúde física, que foi o que a gente falou aqui em relação a se cuidar, atividade física regular. Saúde mental, tanto em relação ao mecanismo de diminuir o estresse, como também de suporte quando se precisa, de terapia, de psicoterapia, do que for feito para isso. E o outro que entra nesse meio que é a saúde social. Se você está com os dois equilibrados, você vai ter uma vida interpessoal melhor. Então, tudo está muito interligado. Então, tem como não ter... A gente vive em sociedade. Então, não tem como ver isso muito bem estruturado. Em relação à parte de saúde mental, falando para isso, é importante que você tenha mecanismo de válvula de escape, que você tenha hobbies, que você tenha isso de maneira bem regular. O meu hobby é cozinhar e tocar violão. Agora eu tenho que ensinar ele a cozinhar comida saudável. Aí realmente não é tão saudável assim. Não olhe pra mim não, porque eu adoro cozinhar também. Acho Mas que eu falei pra os você três- também. Os três Os aqui três estão na aqui fase cozinham bem. de cozinhar bem, mas não de Eu cozinhar acho, comida eu acho que eu saudável. vou montar Mas um eu estou cursinho. evoluindo para comida mais saudável. Vou botar sempre. um cursinho. Galindo, todo final de semana, ele bota os pratos que ele faz no grupo que a gente tem dos médicos da UTI. Aí o pessoal tá de plantão e Galindo bota... Fica querendo. Oh. Tem Comendo- quentinha, tá? Faz Comendo a delivery. quentinha Tem do delivery. hospital. E da parte de saúde física é a parte que eu consigo fazer de maneira mais organizada. Eu corro de maneira regular já há 6 a 8 anos, já cheguei até a correr maratona. Eu corro terça, quinta e sábado, geralmente terça e quinta de em torno de 8 a 10 quilômetros, e no sábado, depende do treino, chega até 16, já cheguei a correr 34 quilômetros no domingo. Meia maratona, mais que meia maratona. Eu corri uma maratona no Rio em 2023, estou programado correr uma próxima maratona ano que vem, em Porto Alegre. E faço academia 2 a 3 vezes por semana. A academia eu faço 2 com certeza, a terceira depende de como encaixar o dia. O importante é você conseguir encaixar isso no seu dia a dia. E a gente tem uma tendência muito ruim de cortar o exercício quando o tempo fica curto. A primeira coisa que a gente corta Isso. é o exercício. Era você já essa corta minha dificuldade. Então, a minha esposa foi que começou a fazer exercício mais regular e foi ela que me levou. E hoje sou eu que levo mais ela, né? E porque eu dizia, não tenho tempo. Eu dizia para ela, não tenho tempo. Eu chegava morto e cansado, eu queria descansar, né? Mas eu não entendia que mesmo morto de cansado, quando você vai fazer atividade física, você se sente bem depois, né? E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente fica com vontade de manter, né? Então, eu acho que essa mudança de paradigma também, né? É de que o exercício tira um pouco do seu cansaço também, né? E E duas acho que- experiências práticas, né? Assim, eu tive Covid, não foi um Covid grave, mas a perda muscular que eu tive durante o Covid foi absurda. Que depois de uma semana de doença, eu me levantava com ajuda. Mal conseguia tomar banho por conta de força muscular. Né? Então, isso é o que você diz, né? Depois que a gente passa, a gente vê que a gente precisa fazer algo Melhorar. diferente. E já tive 95 quilos com pressão arterial descontrolada e glicemia e glicose, né? Glicose sanguínea descontrolada, né? E aí me sentindo muito mal do ponto de vista Físico. pessoal, tudo, né? Porque mexe com a cabeça também. E aí depois que você consegue controlar, né, com a ajuda aí de profissionais, medicação e fazer atividade física, isso é Uma melhora, reeducação mesmo, né? reeducação, Porque é tudo bom você poder comer o que você quiser, a hora que você quiser, né? Mas Mas a precisa gente ser tem que regular. ter É importante regular. Tudo em Isso, excesso é isso. ruim, né? Tudo É em excesso importante é que tenha ruim. Então a gente precisa hábitos mais saudáveis. se reorganizar do ponto de Agora- vista de hábito para poder ter uma qualidade Agora de que vida vocês melhor. falaram a vida de vocês, olha para a câmera e fala para as pessoas o que vocês não recomendam, mas assim, com a experiência que vocês têm de UTI e de encontrar pacientes em estado mais grave, da recuperação, o que é que vocês dão de experiência de vocês para esses
para as pessoas que estão assistindo em relação à vida? Bem, eu vou começar porque eu acabei de falar nisso, né? Por Foi, favor. foi o que eu acabei de Por falar, favor. né? Olhe para mim. Então, assim, depois que você passa por situações que você não se sente bem com elas, você precisa mudar, né? Mas o que a gente quer passar para as pessoas é que elas não esperem chegar a essas situações para mudar, né? Proativamente, procure melhorar o hábito de vida, comer melhor, né? Tratar da saúde física e não esquecendo também da saúde mental, né? Então, amigos, família, relaxar no Religião final de também, semana, quem for religioso, religião ajuda muito e atividade física também ajuda muito também na saúde mental. Então, tira um tempo para você e para fazer o que você gosta. Não foque só no trabalho o tempo todo, né? Você precisa ter o seu tempo e fazer o que lhe dá satisfação pessoal também, né? Isso hoje a gente está vendo muito com os mais jovens, né? É diferente, né? Uma Hoje geração diferente. é uma geração diferente. O que a gente vivia de trabalhar no começo da vida da gente, hoje não está tão assim já. O pessoal já procura uma qualidade de vida melhor. Então não percam tempo em relação a procurar uma qualidade de vida melhor, do ponto de vista físico, mental e de relação social. Acho que é isso. Eu acho que a mensagem talvez seja equilíbrio, né? A gente hoje, na idade da gente, a gente consegue enxergar isso, mas o recado que a gente queria dar é procure, já desde já, né, manter o equilíbrio, né? Então, o que foi falado, né? Procure ter uma alimentação adequada, procure atividade física, procure ter saúde mental, tenha tempo para você, tenha tempo para sua família, mas saiba que todos nós vamos morrer um dia, né? E a gente precisa, na verdade, estar bem até esse dia chegar, né? Então, se a gente procurar ter uma vida equilibrada, a gente vai chegar bem nesse dia, né? Então, esse dia vai chegar A gente tem para que chegar todos. da Mas a gente melhor tem que chegar forma bem. possível. Eu já ouvi uma frase que era assim: eu quero morrer bem. Isso. É isso aí. Eu quero morrer bem. É isso aí, eu acho que o recado é esse, porque Você experienciar o final da vida de uma melhor forma. se a gente Isso não é. tiver esse cuidado, a gente vai ter um sofrimento talvez desnecessário até esse dia chegar, né? Acho que era Exato. a mensagem que eu queria passar. Pegando o gancho dos dois que já falaram muito bem sobre isso, o ponto que eu colocaria é crie hábitos mais saudáveis, mas que sejam hábitos mesmo, que não sejam coisas passageiras, que não seja uma dieta passageira, transitória, que você faz perder peso rapidamente, que você entre na academia para fazer musculação por um mês, porque você tem que ganhar massa muscular muito rápido, que você entre, no meu caso, numa corrida, que você entre no grupo de corrida, que vai correr, para correr muito rápido, pouco tempo, que seja um hábito, E que depois seja uma para. rotina, isso. Você faz, chega ali e para. Que Tem que realmente- lembrar que isso aí é pro resto da vida. Isso. Que mude seu estilo, porque isso vai virar um hábito saudável e um hábito prazeroso. Se for uma coisa muito transitória, é uma obrigação. Você mantém por um período, depois naturalmente você perde. E quando você perde pior. Você fica... Aí acontece de ir para UTI e não Isso. conseguir sair tão... Então, o importantíssimo é que sejam hábitos mais saudáveis mesmo e que sejam rotinas. E que essas mudanças sejam graduais, para que você consiga fazer de maneira sustentada. E que naturalmente vai vivendo melhor. Saúde física, saúde mental, saúde social, mas que seja uma coisa continuada. Meninos, eu não tenho nem o que dizer. Agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi maravilhoso. Para mim foi muito bom, muito boa a experiência de receber vocês aqui. E aqui, a nossa patrocinadora, a Fórmula, deixou para vocês. Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar uma filhadinha, porque é nominal e toda vez eu troco. À toa. Eu já não tenho mais. Eu ficava procurando. Eu digo, agora não, agora eu vou olhar, porque tem o nome e eu não vou passar o estresse de trocar, né? Gustavo Trindade, não pode ser Gugu. Luciana, você me permite Gugu? Sempre. Só não vou dizer que é o apelido de galinha, né? Que foi Luciana que colocou. Aí eu não conheço. Muito Não obrigado. vamos. Muito obrigado. Esse, se não me engano, é ômega 3. Não, é magnésio. Deixa eu ver qual é esse. É o pool de magnésio, é bom. Esse é ótimo. Provem, usem, que é muito bom.
fora o presente da forma, já teve o E tem o copinho também do Longevicast, que é Muito de obrigado. vocês. Obrigado, viu, Dani, pelo convite. Nós que agradecemos por A estar gente, aqui, tava, né? a gente tava tenso, viu? Mas foi como é que ia ser? tranquilo. Ótimo. Foi muito Só tranquilo, Conversando não entre foi? amigos é muito melhor. Exato. Bom, e para vocês que gostaram da nossa conversa, procurem pensar um pouquinho no que a gente falou sobre atividade física, alimentação, um estilo de vida saudável, para um dia, se a gente precisar, que a gente chegue numa condição melhor, que a gente poder sair melhor. UTI não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo acha que é. É um espaço para a gente se cuidar. Hoje, UTI é um espaço que cuida da gente com eles, para que a gente saia melhor. Então, se vocês querem saber mais sobre UTI, ou que às vezes não querem, mas que tem alguém que tem alguma intenção de perguntar alguma coisa mais que ficou a gente sem conversar, ou que queira mandar essas informações para alguém, vocês curtam, compartilhem, clica no sininho, tem um danado de um sininho que a gente tem que pedir para ninguém. E infelizmente a gente termina aqui, mas a gente chega a próxima semana com mais um Longevicast. Bom estar com vocês, até a próxima.